A compra parcelada, financeiramente, é um ótimo negócio, ainda mais no Brasil, que tem inflação, a gente parcela em 10 vezes, mas estrategicamente ela prejudica muito. Então, eu sempre gosto de ressaltar isso quando eu converso, que vale a pena você tentar pagar o mínimo de parcelas possível. Por quê? Hoje, você faz a conta e fala, não, eu vou dividir em 10 vezes de R$ 100 por mês, não tem problema, eu tenho esse dinheiro. Só que imprevistos acontecem, e imprevistos bons também, pode ser um remédio, mas pode ser um presente, apareceu um ente querido que você tenha que dar um bom presente, e esse é o caminho certo para as dívidas, porque aí você tem essa parcela por 10 meses, né, 8, é um prazo longo, e esses imprevistos no caminho vão acontecendo. Então, daí entra essa noção de planejamento financeiro, quer dizer, toma muito cuidado e não tentar parcelar, e se for parcelar, em parcelas menores, não fazer um período tão comprido. E aí, o que acontece? O próximo passo, infelizmente, se você se atrapalha, é a dívida, tão indesejada, mas mais comum do que gostaríamos. Então, queria falar só um pouquinho de dívidas, quer dizer, depois de você não se endividar, né, usando o Pix e nem com cartão de crédito em compra parcelada, algumas dicas para quem às vezes adquiriu dívida nessa fase da pandemia, né, a gente se apertou, pegou todo mundo desprevenido. Então, a primeiríssima é, fuja do cheque especial, são as taxas mais altas que tem no mercado. Então, ao invés de entrar nele, que é o que a gente faz, porque é mais automático, vai direto na conta, vai até o seu gerente, conversa com ele, pergunte sobre empréstimo bancário. Não tenha vergonha de ir lá falar com ele, veja o que ele te oferece, as opções, tenha certeza que o que ele te oferecer vai ser taxa menor do que você vai estar pagando no cheque especial. Às vezes, as pessoas têm vergonha de ir até lá, sentar na mesa, pode ser recusado, ele pode falar não, você tem que se expor, né? Mas faça isso. Isso, você não está se expondo, você está sendo inteligente, você está pensando no seu bolso. E negocie também. Toma aquele cafezinho, bate papo com o gerente, com calma, sinta dele todas as opções que ele tem para te oferecer. Outra coisa com relação à dívida. Quem tem dívida, o caminho ideal é junte todas num lugar só. Não fica um pouquinho nesse, um pouquinho eu devo para aquele, um pouquinho no banco, um pouquinho para um amigo. Você tem que fazer tudo num bolo só, porque você tendo um total, sabendo quanto você deve, para quem você deve, você consegue programar melhor as parcelas. E aí você vai conseguir ir pagando mensalmente, porque você vai estar mais bem programado do que R$ 200 com ele, 300 aqui. Não, aqui eu pago taxa de 5, lá é 7. Então, você tem que juntar todas e ainda procurar quem está te oferecendo a melhor taxa. Vamos supor que você adquiriu uma dívida no Santander. Não tem problema, nem que seja o caso de abrir uma conta no Itaú, veja a taxa que eles estão cobrando lá para um empréstimo. Porque, de repente, é uma taxa muito mais baixa do que você está pagando aqui por já ser cliente. Então, vai atrás, porque realmente você vai ficar surpreso, que você vai achar boas opções. Outra dica, que é muito bom falar, que acabamos de dívidas, né? Agora, uma outra coisa interessante, prestador de serviço, também que é uma coisa tão simples, mas primeira coisa, você usa todo o pacote de internet que você está pagando, tua família está consumindo, tudo isso que você está usando, sempre dê uma olhada, às vezes está super otimizado, você está pagando mais do que o consumo. Então, sempre olha prestador de serviço para se você está pagando realmente o que você está usando. Outra coisa, você já tentou renegociar a sua conta no celular, canais, o que você tiver, de novo, prestadores de serviços? Lembre-se disso, quanto mais antigo é o seu pacote, não importa qual prestador de serviço, ele sempre tem promoções. Então, a chance de você estar pagando um valor mais alto é muito grande. Toda hora, para eles conseguirem clientes novos, eles estão lançando coisas novas. Então, fica atento, você vai se surpreender também com isso, com a economia que você pode fazer. E aí, eu queria fazer algumas considerações super importantes. O controle de gastos, que é a planilha financeira, que é onde a gente tem todo o controle, o ideal, que eu sempre também falo isso, eu falei na outra palestra aqui com vocês, dividir por categorias. Quanto eu gasto de moradia? Bom, moradia é uma coisa fixa, então eu não posso mexer.
Mas quanto eu gasto de alimentação, será que dá para eu mexer um pouquinho? E transporte? Se eu andar mais a pé, será que vou economizar? São pequenas modificações que você vai fazendo e que no final do mês vão fazer diferença. E no final do ano, uma diferença maior ainda, porque vai ser a soma dos meses. Então, a sua planilha financeira, eu gosto de fazer uma analogia, é que nem a cárie. Você tem uma cárie, você vai no dentista, você vai tratá-la. Mas se você não descobrir a causa da cárie, vai aparecer outra, mais para frente outra, e você sempre vai ter cárie. Então, se o mês não fechar, não adianta tratar aquela situação como independente. Vai atrás da causa, e se não, como a cárie, vai aparecer outro rombo, no outro mês, mais um rombo. Então, todo mês, vai analisando, vai vendo pequenas mudanças que você possa fazer, é uma forma gradativa, suave, não é cortar gastos, é cortar excessos de gastos, essa é a diferença. Não é diminuir sua qualidade de vida, é melhorar a sua qualidade de vida. Então, novamente, divida as despesas por categorias, analise tudo, faça essas pequenas mudanças. É muito mais econômico hoje andar de Uber, então será que está valendo a pena eu ter um carro? A gente está usando o carro direto, que vale a pena a manutenção, gasolina, seguro, IPVA. Será que a gente está precisando? Se usa muito, sim. Se não usa, começa a fazer pequenas mudanças. Outra dica, essa é boa para quem tem filhos, todo mundo tem filhos, compra de supermercado. Primeiro que filho devia ser proibido de ir no supermercado, isso é um fato, eu estou brincando. Mas que até hoje, olha, meus filhos já são criados, é outra idade, eles vão comigo no supermercado, a conta sai bem mais cara, bem diferente. Mas falando sério, você vai no supermercado, dica básica, nunca vá com fome. Vocês já devem ter ouvido isso um monte de vezes, mas realmente funciona. Não vá com fome. Leve a sua lista e siga ela à risca. Porque lembre-se, tudo que está lá na prateleira foi fruto de muito estudo para levá-lo a consumir. Está tudo lá te convidando a consumir. Então, vá com aquela sua lista e só olhe para a lista, nem olhe para a prateleira, já pega de olho fechado e vai colocando. Outra dica, é como uma dieta. O controle de gasto familiar, como o nome diz, ele é familiar, ele envolve toda a família. Então, às vezes, os pais se blindam e não envolvem todos nesse processo. Mas é errado, como o tema aqui é educação financeira, a gente está na semana de educação financeira, então a maior educação financeira que vocês podem passar para os seus filhos é ensiná-los a sonhar, a ter metas, mas também a ir atrás dos valores desses sonhos, valores desses metas. Porque todo mundo sonha, todos vocês querem fazer o bar mitzvah do filho, mudar para uma casa maior, mas quanto custa isso? Então, vamos ter esse sonho, mas vamos botar como meta. Então, o bar mitzvah é daqui a 5 anos, vamos começar a separar um pouquinho por mês, para quando chegar lá, a gente conseguir conquistar aquela meta. Proporcionalmente, é a mesma coisa que você tem que fazer com seu filho. O cérebro humano, ele funciona melhor quando a gente coloca um objetivo bem concreto na nossa frente e o caminho para atingi-lo. Então, educação financeira, ensine a eles que se eles querem comer um chocolate no Shabat, eles vão ter que comer uma bala menos por dia, por isso que eu falo, são soluções muito suaves, gradativas, mas essa uma bala menos por dia que eles vão comer por 6 dias, eles vão ter a verba, né, o dinheiro para comprar o chocolate no Shabat. Então, esse é o maior ensino que você pode passar para o seu filho, porque ele vai crescer sabendo que ele pode conquistar o mundo, que ele pode sonhar, que ele pode ter as metas dele, desde que ele saiba o valor deles e o prazo para realizá-los. Bom, então, planejamento financeiro tem muito mais a ser dito, então não é só controle de gastos, enxugar os excessos, que nem eu falei, é um passo a passo, devagar, você ir programando o seu futuro, os seus sonhos, você começa hoje pouquinho, e aí você vai programando, quando você for ver, essas pequenas mudanças foram criando uma bola de neve, e você já está naquele caminho melhor que você estava antes. A gente está sempre num processo evolutivo. E aí, qualquer coisa, de novo, se tiver alguma dúvida de algum assunto mais específico, quiser me perguntar, fiquem super à vontade, eu realmente sou voluntária, estou aqui à disposição para o que vocês quiserem.
E aí, queria saber, alguém tem alguma pergunta? Porque aí eu comecei a falar, não dei espaço. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Denise, eu vi alguns comentários super legais aqui no chat, de pessoas que seguiram o que você está dizendo, renegociaram o pacote de internet, por exemplo, renegociaram aqui o celular, reduziram 1/3 do custo, né? Olha que legal o que você está dizendo, né? Não é? Que bom, pessoal, que vocês estão concordando. É isso mesmo, olha, quem já fez, parabéns. E quem não fez, faça. Faça que vocês vão colher os frutos. Olha, e é possível mesmo, foi até eu que coloquei isso aí, e na verdade olha só, hein, vocês não vão, minhas famílias aqui não vão puxar minha orelha, pelo contrário, vão falar assim, nossa, eu tenho que seguir, porque eu coloco todos os conteúdos de educação financeira, mas eu levei um tempinho, aquela situação, né, os dias vão passando, você acaba, eu tenho que ligar na operadora, eu sempre ligava na operadora, vocês não têm um valor melhor, só me ligavam para oferecer, você não quer aumentar um pouco a sua velocidade, aumentar o pacote, isso aí vai custar menos? Não, né? Não, mas você está me oferecendo para aumentar o meu pacote. Você quer dizer que eu vou ter que pagar mais? Pagar mais eu não quero. Aí eu acabei fazendo, eu vou procurar ligar para outras operadoras e vou saber o que eu posso fazer, o que eles me oferecem. E exatamente foi na linha do que a Denise colocou. Sempre eles têm novidades, só que quando a gente está realmente muito tempo numa operadora, eles acabam não oferecendo mais nada para a gente para reduzir. Eles só oferecem para aumentar, porque eles estão vendo, você é um cliente que não paga atrasado, que não está... eles querem mais é que você consuma mais, né? E aí eu procurei outra operadora, liguei e falei, olha, eu quero o meu pacote, eu tenho um pacote tal, com a velocidade tal. Falei, quanto que é? X. Eu falei, é isso que eu quero. Aí, quando você fala que você quer fazer portabilidade, aí a outra operadora sua fica assim, não saia. Olha, a gente tem coisas boas para você, fica. E, assim, é incrível. Então, assim, eu realmente mudei e o valor que hoje eu estou pagando na atual é realmente, gente, praticamente 1/3 do que eu pagava na outra, né? Então... vale a pena a gente realmente começar a buscar algumas informações, né, para poder você repensar. A gente teve também outros relatos na outra palestra, né, de pessoas que adotaram essas mudanças, né, e são mudanças e vão ter que ser gradativas, não precisa ser de uma única vez, né, Denise? Exatamente. Na outra vez eu dei exemplo, eu vou contar de novo a história, que aconteceu com a gente, o plano de saúde estava muito alto. E aí eu liguei, vamos renegociar, olha, a gente não está querendo, não tem jeito, não tem, tá bom, então fui atrás de outro, a gente fechou com outro, e aí você tem aquele 30 dias, né, para cancelar. Ou você avisa o aviso, né, por 30 dias. Aí quando passou 30 dias, que realmente eu cancelei, já estava com outro, me liga no meu plano de vida oferecendo um super desconto. Eu falei, mas eu liguei para vocês, eu pedi, eu não queria sair, eu estava satisfeita. Mas é assim que funciona mesmo, infelizmente. Entendi. Denise, eu queria completar o que vocês estão falando, porque isso tudo que vocês estão falando, que a Alzira fez, o que aconteceu com você, exige da gente, às vezes, mais uma mudança de hábito, né? Quando a gente está com as coisas acontecendo na rotina, com muita coisa, né, muita responsabilidade, o dia tomado e tal, às vezes a gente vai, né, na onda do que está acontecendo, e às vezes não dá tempo mesmo, a gente está com disposição, está com cabeça para parar e reorganizar essas coisas, mas tem um passo anterior aí, que é a gente querer fazer essas mudanças de hábito, né, hábitos que estão acontecendo no dia a dia, que estão nos levando, mas tem algumas chaves que a gente precisa mudar um pouco internamente, né, eu queria que você comentasse um pouco. Me ocorre duas frases nisso. Primeiro, tempo é dinheiro, então perca tempo e ganhe dinheiro, né, que seria a primeira frase. E aquela outra, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro? Não, a gente tem que trabalhar demais, é claro, ainda mais no Brasil que não tem horário, é uma loucura. Mas para aquele pouquinho, de novo, para ganhar dinheiro, quer dizer, veja essas coisas, você está fazendo um investimento. Posso fazer uma contribuição, Cláudia, em cima do que você falou? É que a gente foi educado, principalmente pela época da inflação de 80% ao mês,
a gastar rápido o nosso dinheiro. E a nem olhar muito para isso, porque era um desafio enorme, né? Era um sofrimento. A gente tem que, para conseguir viver bem financeiramente, pensar em médio e longo prazo, né? Às vezes você faz, né? Eu tinha um escritório na Paulista, e 12 mil reais é um dinheiro muito grande, né? Mas a gente não pensa em 12 mil reais, eu pagava R$1.000 por mês, né, para ter aquele escritório num cowork. E eu decidi não fazer mais e atender meus clientes em cafés, e passei a economizar 12 mil reais por ano, né? A gente precisa pensar em médio e longo prazo, né? E se a gente pensar um pouquinho mais, né, outras despesas que você tem, quando você percebe, você tem uma economia de 50 mil reais, né? A Denise trouxe aqui algumas despesas que parecem já acomodadas no nosso orçamento, porque elas são menores, né? Seu celular, você vai gastar 200, 300, depende aí se é familiar, 500, né? Mas quando você anualiza isso, você percebe o tamanho do prejuízo que você tem. Às vezes alguém ganha, por exemplo, 5 mil reais, né? Quando ele pensa, né, que ele pagava R$1.000 por um escritório e no final do ano ele tem 12, ele está falando de praticamente 3 salários que ele deixou na mesa por não economizar, né? Então, acho que a gente tem que ter uma visão mais holística da vida e pensar naquilo que nos impacta de maneira no médio e no longo prazo, né? Em tudo, na verdade, né? O exemplo que a gente deu do plano de saúde. A gente acha que não dá para negociar com o plano de saúde, dá para negociar e dá, inclusive, para trocar o plano de saúde. É um exemplo disso, né? Mas o mais importante é você olhar frequentemente para a sua conta corrente. Eu tenho na minha agenda, posso abrir aqui para mostrar para vocês, se for o caso, às 6 horas da manhã eu acordo e às 7, todos os dias, eu tenho um compromisso de olhar minha conta corrente pessoal e a da empresa. E tem um compromisso de leitura de 1 hora, né, que é um outro investimento que eu faço para médio e longo prazo, né? Isso é uma disciplina que a gente precisa fazer para melhorar nossa condição financeira, né? Não vai acontecer uma economia do celular de um mês, talvez não faça muito sentido, mas quando você anualiza, você percebe o que você estava deixando na mesa, né? Exatamente. De grão em grão, né? Exatamente. Os bancos enchem o saco de dinheiro. E esvaziam o nosso, né? Isso mesmo. E isso tira um pouco, né, a nossa esperança, né? A gente não percebe, mas vai sentindo que é uma vida cada vez mais dura, mais difícil, mais cara, né? A gente tem medo do futuro. E quando a gente enfrenta, né, de maneira protagonista, né, Denise? Faz lá a nossa planilha, começa a olhar, começa a ver alternativas, a gente percebe que pode se beneficiar muito. Por exemplo, hoje eu não tenho carro, né? O meu último contrato, hoje eu moro com a família, por causa da pandemia eu vim morar com a família, mas há pouco tempo atrás eu tinha um aluguel de casa e não uma dívida de apartamento. Eu tenho o meu apartamento, mas eu morava num apartamento alugado porque era mais próximo do metrô e eu trabalhava na Paulista, então eu pensei de uma maneira organizada, né? E as despesas que eu tinha com o carro eram enormes. O seguro do carro era enorme, né? Então, quando eu não quero andar de Uber, eu alugo, né? E eu posso alugar desde uma Mercedes até um Uno, né? Depende do quanto eu tenho de dinheiro e quero realizar minha vontade. Mas eu não tenho uma despesa fixa hoje que me torna escravo, né? Que me faz trabalhar que nem maluco, porque todo final de mês tem um fardo enorme que é o meu orçamento mensal. Hoje, se eu não puder andar de Uber, eu fico em casa. Mas não está custando porque o carro eu não tenho mais. Exatamente. Por isso que tem tanto Uber hoje em dia, né? É uma tendência muito grande você não ter mais carro, né? É isso mesmo. É um exemplo, né? Tem gente que precisa. No meu caso, especificamente, foi muito interessante, assim. Eu fiz uma economia enorme, né? E no meu trabalho, atendo muitas empresas, no meu contrato eu coloco lá que a empresa paga o transporte. Então, eu ainda ando de Uber de graça. Né? São outras formas da gente aprender a negociar na vida, né? Eu acabei de assinar um contrato com uma empresa que pediu muito rapidamente para assinar o contrato e essa cláusula não foi. Não tive dúvida. Eu queria renegociar, porque eu não coloquei lá, mas
Isso é praxe. Eles imediatamente aceitaram, e a última vez que eu fiz o reembolso, eu fiz um reembolso de R$800, entre transporte e refeição. Puxa, é um bom dinheiro. Com certeza. Aí, pessoal, é para seguir essa linha de raciocínio, é isso aí. Então, olha, para organizar melhor as finanças, eu tenho que me manter competitivo sempre,